estamos hoje aqui para falar sobre um assunto muito importante, que é alfabetização e letramento. Meu nome é Karine e nós vamos tratar deste assunto, já que nós temos um grande número de professores entrando hoje no curso de pedagogia e com muitas dúvidas sobre este assunto. Mas, na verdade, hoje nós vamos tratar do estudo de uma escritora, de uma autora de livros didáticos, professora Uda Cirelli. Nós vamos então passar aqui para o primeiro slide de informações importantes sobre este estudo. Por quê? Na verdade, no início do ano letivo da turma de segundo ano do ensino fundamental, do ensino de 9 anos, nós temos uma prioridade ao avaliar a cada criança quanto às habilidades que são pré-requisitos para a alfabetização, para o letramento. E nós temos aqui alguns itens, como a compreensão da função social da escrita, a identificação da direção da escrita, a percepção quanto ao espaçamento regular entre as palavras, o reconhecimento da relação oralidade e escrita, compreensão da ideia de representação, reconhecimento dos símbolos próprios para a escrita. Estes itens são fundamentais, pré-requisitos para avaliar a criança no segundo. Boa noite! Nós estamos aqui na primeira aula para falarmos sobre alfabetização e letramento. Meu nome é Karine Salles e nós vamos então abordar alguns aspectos da alfabetização e do letramento no segundo ano do ensino fundamental. Nós trouxemos aqui um estudo feito pela professora Uda Cirelli de Souza, autora de vários livros didáticos da Casa Publicadora Brasileira, através do seu projeto de leitura e escrita. Nós vamos iniciar apenas citando algumas habilidades que precisam ser desenvolvidas ao longo do segundo ano do ensino fundamental, como a compreensão da função social da escrita, a identificação da direção da escrita, a percepção quanto ao espaçamento regular entre as palavras, o reconhecimento da relação oralidade e escrita, a compreensão da ideia de representação, o reconhecimento dos símbolos também próprios para a escrita, tá? Essas habilidades, elas são importantíssimas. E no primeiro bimestre, para que possamos começar a desenvolver essas habilidades, nós então iniciamos um trabalho com o nome próprio das crianças. Neste trabalho é feito um contraponto, na verdade, entre as letras do alfabeto e a sonorização dessas letras, tá? Por quê? Quando entra as letras do alfabeto, entra no nome, aí ela deixa de ser apenas uma letra do alfabeto. Agora ela tem uma outra sonorização. E isso é importante. Aonde nós vamos fazer aqui um trabalho de fonema e grafema. E nós dividimos então esse trabalho em duas etapas importantes. Na primeira etapa, existe então o reconhecimento do próprio nome da criança e também do nome dos colegas, com plaquinhas na mesa de cada criança, escrito o nome. É muito importante que nessa faixa etária, nessa fase do segundo ano, os nomes sejam escritos em caixa alta, todas as letras maiúsculas, para que a criança possa reconhecer melhor o desenho de cada letra, tá? E essa leitura inicial, ela é feita como se fosse uma logomarca. Por quê? A criança, ela tem a tendência de fazer, quando bem pequena, a leitura dessas logomarcas. Por exemplo, existem algumas marcas muito próprias para a criança, como Todinho, como Nescau, que a criança ela aprende a ler o desenho da logomarca, de todas as letras juntas, escrita a grafia delas naquela logomarca. Isso também será feito então em sala de aula. E neste trabalho, através deste trabalho, a criança então ela começa a ler, a reconhecer o nome. Boa noite, sou Karine Salles e nesta primeira aula do nosso curso nós vamos falar um pouquinho sobre alfabetização e letramento. Nós trouxemos nessa noite um estudo sobre um projeto de leitura e escrita desenvolvido pela escritora Uda Cirelli de Souza, autora de vários livros didáticos de língua portuguesa, principalmente, da Casa Publicadora Brasileira. E neste estudo, muito interessante, a professora Uda, ela traz algumas habilidades que precisam ser desenvolvidas ao longo do segundo ano do ensino fundamental.
E todo o trabalho de leitura e escrita, durante várias atividades que serão realizadas, as crianças precisam chegar ao final do segundo ano com essas habilidades desenvolvidas, como a compreensão da função social da escrita, a identificação da direção da escrita, muito importante, que é da esquerda para a direita, a percepção quanto ao espaçamento regular entre as palavras, o reconhecimento da relação oralidade e escrita, a compreensão da ideia de representação, o reconhecimento dos símbolos próprios para a escrita. Essas habilidades são fundamentais, mais do que simplesmente a criança sair ao final do segundo ano lendo todas as palavras, tá? Para isso, então, foi desenvolvido um projeto onde no primeiro bimestre é proposto que o professor, em sala de aula, trabalhe através dos nomes próprios das crianças. Por quê? Os nomes próprios eles servem como referenciais. Estamos iniciando a primeira aula de um curso sobre alfabetização e letramento. E nessa noite nós vamos estudar alguns itens importantes na avaliação da criança do segundo ano do ensino fundamental. Tá? Para isso, nós vamos trazer aqui algumas ideias interessantes da professora Uda Cirelli de Souza, escritora de livros didáticos da Casa Publicadora Brasileira. E desenvolveu um projeto de leitura e escrita para todo o ensino fundamental 1. Bem, de acordo com esse estudo, ela traz algumas habilidades importantes para serem avaliadas na criança do segundo ano do ensino fundamental, logo no início, como a compreensão da função social da escrita, muito importante, a percepção quanto ao espaçamento regular entre as palavras, que muitas crianças no segundo ano ainda não alcançam, o reconhecimento da relação oralidade e escrita, a compreensão da ideia de representação, tá, das palavras, e o reconhecimento dos símbolos próprios para a escrita. Estas habilidades elas são fundamentais e precisam ser desenvolvidas durante todo o ano escolar do segundo ano do ensino fundamental. Boa noite! Nós estamos aqui nesta aula 1 para falarmos sobre alfabetização e letramento. Meu nome é Karine Salles e nós vamos trazer aqui um estudo de uma escritora de livros didáticos da Casa Publicadora Brasileira, o nome dela é Uda Cirelli de Souza, através do projeto de leitura e escrita. Tá? Este projeto foi desenvolvido para trabalhar no segundo ano do ensino fundamental e nós trouxemos aqui algumas habilidades que precisam ser desenvolvidas, na verdade todas elas precisam ser desenvolvidas até o final do segundo ano do ensino fundamental. Nós trouxemos a compreensão da função social da escrita, a identificação da direção da escrita, a percepção quanto ao espaçamento regular entre as palavras, o reconhecimento da relação da oralidade escrita, a compreensão da ideia de representação e o reconhecimento dos símbolos próprios para a escrita. Para isso, então, foi desenvolvido esse projeto entre os bimestres, mas nós vamos falar na aula de hoje apenas da primeira parte do projeto desenvolvido no primeiro bimestre, aonde nós vamos iniciar o trabalho através dos nomes próprios de cada criança e dos colegas da sala de aula. Ela vai observar o próprio nome e também de todos os outros colegas. Por quê? Nós vamos fazer um trabalho de contraponto entre a escrita do próprio nome e a sonorização das letras. Por quê? O alfabeto, o A, B, C, D, E e assim por diante, tem um som. Quando você junta cada consoante com uma outra letra, uma outra vogal, ou faz a junção entre as letras, o som acaba alterando. E isso a criança precisa entender neste processo, porque é o início deste momento da alfabetização e do letramento, tá? E para isso, então, nós desenvolvemos esse projeto em duas etapas. Na primeira etapa, nós vamos fazer um trabalho de reconhecimento, então, do próprio nome e do nome de cada colega, com plaquinhas na sala de aula, escrito o nome de cada criança, em caixa alta, para que cada um possa entender, ler, observar. Este trabalho é feito também
É muito comum na educação infantil, principalmente no primeiro ano, fazer isso com logomarcas. Né? A criança ela tem essa facilidade. Ela reconhece, por exemplo, a marca Todinho, a marca Nescau, pela leitura que ela faz da logomarca. E isso vai acontecer também com os nomes das crianças, tá? Bem, na segunda etapa, volta um slide, por favor. Nós tivemos aqui a passagem de 2 slides. Isso, na segunda etapa, nós vamos trabalhar com a percepção da relação fonema-grafema dos nomes. Bem, através de uma reflexão que nós vamos levar as crianças quanto aos nomes das letras e o som de cada grafema, no contexto dos nomes próprios. Tá? E a gente vai dar um exemplo daqui a pouquinho sobre como deve ser feito isso. Bem fácil, bem prático. Por quê? Este trabalho ele vai ser muito importante para ser desenvolvido durante todo o restante do segundo ano, sendo que no segundo semestre a criança já vai estar preparada para fazer a leitura decifração. Aí a leitura propriamente dita, tá? Volta o slide, por gentileza, passou mais um. Isso. Então nós vamos fazer aqui um exemplo. Como que pode ser feito esse trabalho dos nomes? Para fazer uma comparação entre os nomes, nós vamos supor que nós vamos trabalhar o som da letra S. Então, quais são as letras que podem entrar nestes exemplos? Nós trouxemos aqui alguns nomes. O Sérgio, César, Sheila, César, com um som Z no meio da palavra. Assim como a Tereza, que também tem o som Z com outra grafia. Tá? Um é com a letra S, o outro é com a letra Z. E aqui então nós vamos mostrando para a criança, através da sonorização de cada palavra, que as palavras elas podem ter os mesmos sons, usando as letras diferentes. Tá? Um outro exemplo também desse mesmo modelo é aqui com a palavra Kátia, a palavra Carol, Cláudio, Creuza, Kurt e Marcos, que é o som da letra C, né? Que pode ser feito também com a grafia da letra K. Tá? Só que tem alguns nomes que não tem como fazer essa comparação ou esse trabalho de sonorização com outros nomes próprios. Então nós trouxemos um exemplo que pode ser feito com outras palavras sem ser os nomes próprios. Aí nós utilizamos palavras que são mais comuns às crianças. Trouxemos aqui este exemplo. Rafael, que então vai ser feito com rato, que é o mesmo som, tá? Barato, que é com outro som. Carrapato, que é mais carregado, por isso usa 2 R's. E o carta, que aí é o R sozinho, sem uma outra vogal, que aí acaba tendo um outro som. Então, através desse trabalho, nós procuramos então trazer para a criança de uma forma muito prática, porque o nome próprio é uma coisa que a criança carrega o tempo todo, faz parte da vida dela, é muito fácil dela reconhecer, e a gente procura então iniciar um trabalho de desenvolvimento das habilidades que nós já mencionamos aqui no início da aula, e por isso você não pode perder a próxima aula que trará então a segunda parte deste projeto de leitura escrita. Aguardamos a todos.